Graça e paz, amados irmãos. Sexta-feira, 24 de abril de 2020. Nosso texto base de hoje é um versículo muito conhecido e muito citado pelas pessoas, que é Jeremias capítulo 17, versículo 5, que diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Muita gente utiliza esse versículo quando está decepcionado com alguém em quem confiou, em quem depositou as esperanças, e depois essa pessoa acaba o traindo, decepcionando ou não cumprindo com aquilo prometido. Embora pode em certo ponto também se aplicar isso, a mensagem principal aqui do versículo, e é isso que nós precisamos entender, é que maldito o homem que confia em si mesmo. Observe que o versículo todo, né? Que faz da carne mortal o seu braço e não o braço de Deus, e aparta o seu coração do Senhor, ou seja, deixa de confiar em Deus e passa a confiar em homens. O grande erro está aqui. A maldição está aqui, nesse ponto. Em confiar em homens e não confiar em Deus. Em depositar as nossas esperanças em homens e não depositá-las em Deus. Em colocar a nossa fé e a nossa salvação em homens ou em nós mesmos e não em Deus. O texto se aplica tanto a nós mesmos, quando nós confiamos na nossa própria ação, na nossa própria força, na nossa própria condição, como também se aplica em sentido secundário quando nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança em pessoas e não em Deus. Ou seja, todas as vezes que nós deixamos de confiar em Deus, todas as vezes que nós colocamos no lugar de Deus ídolos, colocamos homens, seja nós mesmos ou seja outros, seja a nossa própria inteligência, a nossa própria sabedoria ou a ação de outro e não Deus, nós estamos errando, nós estamos falhando. E por quê? Porque a decepção sempre acontecerá. Porque o homem ele é falho, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Aquele que pensa que pela sua própria força, seu próprio mérito, vai alcançar a vitória, uma hora vai se deparar com um fracasso. Aquele que deposita a sua fé e a sua esperança em homens, sabe que um dia esses homens podem falhar, sabe que um dia eles podem errar, e aí grande será a sua decepção. Então, meus irmãos, é muito simples, é muito claro. A nossa confiança, a nossa fé e o nosso coração deve estar firmado no Senhor. Deus é a fortaleza da nossa vida. Nós precisamos aprender a depositar em Deus a nossa fé e a nossa confiança. Devemos sim orar, interceder, ajudar, depositar, confiança em Deus. Ele sim pode resolver a nossa vida, Ele sim pode nos garantir salvação, Ele sim pode resolver o problema da nossa nação. Ah, pastor, mas então nós não vamos confiar em ninguém? Por favor, entenda uma coisa. Você pode sim ter esperança, você pode sim almejar que as pessoas para que possam realizar boas obras, mas sempre tendo essa visão. E é essa visão que nós precisamos ter. O ser humano, ele é falho, ele é limitado, ele é pecador. O ser humano tem defeitos, tem falhas. Quando nós temos essa compreensão correta e nós temos uma expectativa correta sobre as pessoas, a possibilidade de nós nos decepcionarmos ela é menor. Então, quando, por exemplo, eu deposito a minha esperança em um político
mas sabendo que esse político ele é cheio de falhas, ele é cheio de defeitos, ele é pecador, ele pode vir a errar e cometer erros e falhas, quando a minha esperança nele não é absoluta, cega e sem razão, a possibilidade de eu me decepcionar é menor. Então nós precisamos entender e depositar nas pessoas a confiança dentro da esfera humana, ou seja, sabendo que essa pessoa, assim como eu, é limitado, é falho, é cheio de pecados. Por isso, a oração, a mensagem que nós devemos ter é essa: eu confio 100% em Deus, é no Senhor Jesus. As demais pessoas eu confio desconfiando, sabendo que elas podem errar, elas podem falhar, elas podem frustrar os meus planos, os meus sonhos, os meus desejos do coração. Mas Deus jamais falha, Deus jamais erra, Deus é perfeito. Por isso a nossa salvação e a nossa confiança devem ser depositadas em Deus e somente nele, sabendo que ele sim tem poder para salvar. Que Deus nos abençoe a sua vida e fortaleça e conforte o seu coração. Um abraço.